Estou prestes a competir contra um piloto de Fórmula 1. No GT3 RS que acabamos de reconstruir. Para ser piloto de Fórmula 1, você precisa ser rápido. Muito rápido. Afinal, existem apenas 20 vagas disponíveis no mundo. Mas agora vamos descobrir o quão rápido eles realmente são quando colocarmos contra mim na pista com esse GT3 RS. O piloto de Fórmula 1 também pilotará com um carro semelhante. Mas antes da gente ir para a pista, eu preciso obter a maior vantagem possível. Bom, foi preciso muito trabalho para que isso acontecesse, e a única razão para qual temos permissão para fazer isso é graças a esses caras da JZM. Os profissionais foram chamados. Na verdade, eu vou dar um passo para trás agora, porque esses caras eles vão desmontar o carro, e tudo vai fazer sentido quando esse carro ele for desmontado. Eu não sei exatamente o quanto que eles vão decolar, mas todo o nosso trabalho tá prestes a ser desfeito e tá prestes a ser seriamente inspecionado por alguns nerds profissionais. O GT3 RS já é conhecido como um dos melhores carros de pistas para uso de vias públicas. O que eles fizeram aqui? Mas tem maneiras melhores de fazer isso. E agora, depois de reconstruir o motor, o chassi e todo o carro, a equipe da JZM veio à minha oficina para começar a desmontar completamente esse carro de novo. E eles não me deixam tocar nisso. Pelo menos não ainda. Eles precisam inspecionar o carro para garantir que a nossa reconstrução esteja perfeita. Caso contrário, a melhoria que estamos prestes a fazer no carro não será possível. Esse homem estava trazendo painéis no valor de 100 mil libras na parte de trás do carro dele. E ele chegou. 100 mil libras. Parece muita coisa, mas provavelmente uma das únicas melhorias que você pode fazer num carro que realmente aumenta o seu valor. Pelo menos eu espero que sim. Mais tarde falaremos sobre o conteúdo das caixas. Mas por agora, os rapazes da JZM precisam remover as rodas e levantar o carro para poder inspecionar toda a suspensão que instalamos. Até agora tá tudo bem, funcionando bem, tirando as rodas. Não tem nenhuma graxa, mas já dá pra ver as partes onde tá começando a haver desgaste na própria roda. Então, um pouco de graxa nisso, devia estar mais chuvoso. Mas até agora, tamo indo bem. Mas ainda tem muito trabalho. Eles estão removendo os revestimentos dos arcos das rodas e alguns acabamentos sobre o capô porque precisam começar a remover o para-choque dianteiro. Tudo aqui precisa ser inspecionado, o que me deixa bastante nervoso. Tensionar qualquer coisa nesse momento? A tensão ainda não tá lá, né? Não, ainda não. Mas a fita também tá oferecendo um pouco de tensão. E eu gosto de remendos. É quando a necessidade existe. Tipo agora. Ok, eles detectaram alguns pequenos detalhes aqui e ali, mas nada drástico que não possa ser resolvido. A principal preocupação desses caras é se o carro ele tá alinhado. Mas antes de chegar a isso, eles vão realmente remover a suspensão traseira. Em seguida, o carro é levantado, o difusor traseiro é removido para que possam examinar a parte inferior do motor e todo o sistema de escape. Em seguida, vamos para a parte da frente para remover a suspensão dianteira. Até agora tudo bem. O carro está desmontado. Agora eu preciso ter 100% de certeza que esse carro seja perfeito, que nossa reconstrução esteja perfeita. Porque a única razão pela qual podemos fazer o que estamos fazendo com esse carro é se ele for perfeito, porque eles estavam bastante relutantes em fazê-lo em um carro danificado em um acidente. Eu não sei porque eu coloquei em aspas, porque literalmente foi. Mas aqui embaixo, há algo que eu sei que eles ainda não perceberam. Tem alguns problemas na aerodinâmica. Quando estávamos construindo esse carro juntos, era apenas uma coisa. Queríamos terminar o carro e eu não queria desistir. Eu não queria terminar o carro por causa desse problema na aerodinâmica. Então eu tenho uma peça de reposição para isso. Então eu vou substituir isso. Além disso, tem mais peças quebradas lá embaixo que também vamos substituir. Então, em primeiro lugar, temos o seguinte. Embora para as pessoas como eu e você seja apenas uma pequena interrupção numa guia de ingestão, para os fanáticos por Porsche isso será levado muito a sério. Tudo nesse carro tem uma função prática. Isso! Então tem que estar correto. Eu comprei um novo desses, então eles vão saber que tá quebrado. A minha antiga, fizemos a costura deriva. Boa. Se fosse só meu carro, a gente se safaria, mas agora temos os especialistas da Porsche trabalhando nisso, então tem que ficar perfeito. E como vamos competir com um piloto de Fórmula 1 mais tarde, todas essas pequenas coisas podem nos dar vantagem que precisamos para realmente derrotá-lo, por mais irreal que possa parecer. Depois de instalar o guia de admissão, eu vou instalar a nova entrada de ar para refrigeração dos freios do lado direito.
essa peça desce para o lugar e o sensor de temperatura ambiente também se encaixa nela. E agora, eu acho que o carro está perfeito e pronto para sua atualização. Dentro dessa caixa tem um investimento de 100 mil libras, porque parece uma loucura. Mas esse kit, na verdade, aumenta o valor de um Porsche, porque faz parte da linha Porsche e não é qualquer um que pode comprá-lo. O kit que será instalado nesse carro se chama Manthey Racing Kit. Manthey Racing! E é tão caro porque tem uma função. Portanto, isso é para as pessoas que levam os Porsches muito a sério, que precisam daquele último toque de desempenho para a pista. Aumenta a aerodinâmica do carro, aumenta o seu desempenho, o que por sua vez melhora os tempos de volta, especialmente no circuito de Nürburgring. Os kits são tão bem feitos que a Porsche chegou a comprar a participação majoritária da Manthey em 2013. Agora, todos os kits precisam ser fabricados com a qualidade da Porsche. Olha só, temos a aprovação da TÜV. Isso é muito alemão, né? E esse kit veio muita coisa. Nossa, é uma nave espacial. Que é isso? E desde que meu carro esteja em boas condições, eu vou instalá-lo. E temos muita sorte de poder instalá-lo aqui, porque normalmente ele precisa ser enviado à Porsche para ser instalado, então estamos infringindo muitas regras agora. E eu espero que isso nos dê uma vantagem contra o piloto de Fórmula 1 mais tarde. Ele não é da AFA. Ele não é AFA. Aqui estão o kit Manthey para o GT3 RS. Por enquanto não parece grande coisa, mas vai ser quando tiver no carro. Vamos colocar. Primeiro passo, a fiação. Toda nova suspensão é controlada eletronicamente, tal como a suspensão padrão. Mas em vez de usar um arnês padrão, utiliza um arnês Manthey. Como vocês podem ver, um dos próximos passos é a instalação da fiação, que está muito além da minha capacidade. Esses caras sabem o que estão fazendo, mas para fazer isso também vai precisar ser removida a tela traseira, que a gente já está aprendendo como isso é basicamente como plástico. Eu consigo literalmente pressioná-lo para baixo e flexioná-lo. Os caras da Screensaver, eles estão aqui para resolver isso. Eu aposto que vai quebrar, porque basta respirar perto da tela e ela vai quebrar. Além disso, para te avisar, nós incluímos isso. Então o Screensaver começou cuidadosamente a tentar remover essa tela traseira sem quebrá-la. Enquanto eles faziam isso, eu preparava a suspensão. Essa é a nova suspensão imposta por Manthey. Mas como pode ficar ainda melhor que a suspensão padrão que a Porsche passou anos desenvolvendo? Bom, você pode, e o motivo pelo qual precisamos melhorar a suspensão é porque vamos adicionar muita mais força descendente ao carro. Na velocidade ideal e com o kit Manthey, o GT3 RS teria 1000 kg de downforce. Isso é 1 tonelada a mais, então a suspensão precisa ser capaz de suportar isso. Mas há algumas peças da suspensão original que eu preciso para instalar na suspensão da Manthey. Eu vou tirar isso agora. O elevador de nariz tá fora. Isso é um lift nasal. O fluido hidráulico é injetado nessa peça, o que eleva a temperatura da suspensão dianteira. E queremos manter isso para que eu possa elevar a altura da frente ao passar por lombadas. Agora, temos aqui a suspensão Manthey, então na parte inferior disso queremos colocar o lift nasal. Não na parte inferior, pois ali ficaria o amortecedor da suspensão traseira, mas aqui está a da frente. Primeiro coloco o anel de travamento e em seguida o parafuso do lift nasal é rosqueado nesse anel de travamento. E enquanto isso, o cara da película protetora conseguiu remover a tela traseira sem quebrá-la. Pronto, você conseguiu. Arrasou. Edição limitada, mesmo tendo vindo desbloqueada. Uau, lindo. Uau! Então meu pai recompensou com um pouco de iFood. Agora que a tela foi removida, a equipe da JZM tem mais espaço para instalar um monte de fio elétrico da nova suspensão. Além do cinto de segurança, também inclui uma unidade de controle separada para a suspensão. E mesmo com tudo isso instalado, ainda será possível controlar a suspensão com os botões originais do volante. Então, esse é o copo. Isso vai ajustar a altura da suspensão, então dependendo da posição desse copo, quanto mais alto ele subir, mais alto o carro fica, e quanto mais baixo for, mais baixo o carro fica. E vai ter uma medição de Manthey. E ele tá prestes a me contar agora. São 11 milhões. 11 mil. Da parte inferior da placa, da mola, até a parte superior do ajustador. Ainda temos um longo caminho para percorrer. Um longo caminho à frente. Por enquanto, elas são as medidas aproximadas. Tudo será ajustado com precisão depois que o kit Manthey estiver instalado em todo o carro, porque obviamente haverá pesos diferentes em cada canto do carro.
Agora eu tô continuando a instalar o restante da suspensão do amortecedor sob o acompanhamento atento do pessoal da JZM. A única razão pela qual eles me permitem usar esse kit é se estiver sob vigilância constante, o que significa usar a chave dinamômetra. Esses caras trabalham com a Manten desde 1999. Que coisa linda. Olha isso! O conjunto completo da suspensão Manten, incluindo mola e elevador dianteiro. Vamos continuar. Vamos. A suspensão Manten continua em funcionamento. De novo, como a Porsche agora faz parte da Manten, a instalação é idêntica à da suspensão original da Porsche. Eu não esperava nada diferente pelo preço que eu paguei. Os parafusos de fixação superiores servem para prender o amortecedor ao carro, então poderei começar a montar o restante da suspensão. Primeiro encaixo o cubo da roda, depois o braço de suspensão embaixo, depois o de cima, e então posso conectar o cubo de rodas e todos os braços de controle e triângulos de suspensão. Aí eu posso apertar tudo. Essa é a nova fiação que usa nisso? Porque eu não me lembro disso. Com o kit você percebe que seus novos sensores de acelerômetro que se comunicam com a unidade de controle interna em tempo real, isso permite ajustar a compressão e o retorno de forma muito mais rápida e precisa. Então, sim. Coisas bem nerds. Mas no fim das contas, isso vai tornar o carro melhor. Lá vem a chave dinamométrica e a caneta de novo. Pra que você utiliza? Agora eu sei. Que apertei os parafusos. Eu sempre uso, eu sempre uso em todas as minhas montagens. Você encontra tinta por toda aquela parte daquele revolto. Com os parafusos superiores apertados e a caneta de tinta aplicada, agora eu preciso fazer o mesmo com todos os parafusos da suspensão. Você vai dizer que isso também é torcido, né? Terá sido apertado. Vai ser algo em torno de 5 mm. Não, são 600. Tá, vamos pegar a escavadeira. Suspensão traseira, a medida da peça é entre 72 mm, que é mais ou menos isso, e vai ter um período de adaptação antes. Eu vou colocá-lo pra cima. Vamos pôr os parafusos superiores. A suspensão traseira é mais fácil de usar do que a dianteira. E lembre-se, nós já reconstruímos esse carro, sabemos exatamente como isso funciona. Os parafusos superiores são apertados, o parafuso de amortecedor é colocado e o braço de controle inferior também é instalado. Aperta tudo, e tudo o que resta fazer com a suspensão é conectar todos os fios. Momento crucial agora. Então, a fiação está sendo instalada. Agora nossa tarefa é colocar a tela antiga e instalar a nova tela. Na prática, estamos transformando o GT3 RS em uma van. Aqui está nossa nova tela, que é opaca. Aprendi isso na escola. É isso aí, porque vai garantir a aerodinâmica e é fundamental que acertemos em cheio na hora da instalação. Vamos começar. Por que trocar um vidro traseiro que permite a visibilidade por essencialmente uma placa de fibra de carbono? Bom, a Manten queria adicionar aerodinâmica no vidro traseiro, que vocês verão mais tarde. Mas na Alemanha é ilegal adicionar objetos ao para-brisa que obstruam a visão. Não é ilegal trocar completamente o para-brisa, que foi exatamente o que eles fizeram. Substituir o vidro por fibra de carbono, com isso eles poderiam então adicionar aerodinâmica. Eu estou usando parte do meu suporte de bicicleta como uma ventosa para fixar esse pedaço de fibra de carbono. Agora eu e meu pai estamos tentando encaixá-lo no lugar, garantindo que fique perfeitamente centralizado. Eu me certifico que a vedação está no lugar certo e o pessoal da JZM está apenas inspecionando o nosso trabalho. E para ser justo, até que ficou muito bom. Agora posso prender com fita. Precisamos deixar assentar e depois de configurado, podemos adicionar a parte aerodinâmica. Ok, temos um trabalho. Desmanchar um para-choque de um GT3 RS. Essa grade precisa ser cortada para que os cabos de segurança possam prender um novo splitter, que é bem comprido. Assim como no RS6 que fizemos. Então, temos um modelo. Não podemos estragar tudo porque não tem como voltar atrás. O gabarito vem incluído no kit da Manten. Temos que colocá-lo em cima de uma grelha de arame, em seguida vamos recortar os buracos existentes usando uma Dremel. Primeiro vou marcar onde ficarão os furos para depois poder remover o template e então entrarei em ação com a Dremel. Só uma coisinha, os furos tem que ficar na parte de baixo. Não são. Não, tô zoando. Ele quase admitiu. Mas agora os buracos das grades foram recortados, e eu espero que o motivo fique claro mais adiante no vídeo.
Agora existem essas pequenas peças de plásticos para colocar sobre as partes expostas da grelha. E agora precisamos modificar esses cabos de segurança que estão prendendo o difusor inferior. Primeiro temos que remover tudo. Em seguida, essas placas operadas são fixadas na barra de proteção dianteira. Com as placas, você também recebe novas amarras metálicas que proporcionam maior resistência à bandeja inferior. Todas as amarras agora estão segurando isso mais baixo. Meu Deus. Definitivamente funciona. Isso é loucura. E agora temos que substituir um deles, mas eu não sei porquê. Pera, isso não se encaixa naquilo? Tipo, olha só. Não sei. Esquisito. Em seguida, para acomodar essa aero, temos um splitter dianteiro maior com um splitter dianteiro menor. Também temos pneus mais largos. Como é que eles chamam? Os aventais? Cortinas. Cortinas. Eles chamam cortinas. Eles estão saindo. Então agora eu preciso desparafusar as cortinas para o para-choque original. Então eles simplesmente se soltam. Ambos os lados. Essa é a diferença. Então tem menos coisas lá, não é? É. Mas tem mais aqui. Mas pro outro lado, parece que direciona o ar pra fora. É, se eu fosse a Mountain, eu diria... menos arrasto, mais força. O que é verdade. Segundo a Mountain, o seu kit adiciona muito mais força, mas não aumenta o arrasto em nada. Eu não sei como eles conseguiram, mas eu acho que vamos descobrir mais tarde na pista. Grande divisor Mountain, olha só isso. Com as cortinas mais largas instaladas, agora podemos instalar o difusor dianteiro mais largo, que aumentará a força na parte frontal. Você poderá ver então que existe um buraco na lateral do para-choque, onde ficava a cortina antiga. Mas isso será coberto por esses canades, que serão simplesmente colados na lateral do para-choque. Imagina que você está a 160 km por hora e coloca a mão para fora da janela. Você acaba criando uma forma semelhante que esses canades estão fazendo. Você vai sentir a força sendo aplicada na sua mão, e é exatamente o mesmo efeito que esses canades terão na parte dianteira. Com tudo instalado, eu e o Tom agora podemos alinhar o para-choque com o carro. Eles surgem como presas. Precisamos apertar o para-choque de volta e depois encaixar de novo o spoiler dianteiro, que eu tive que remover apenas para alinhar tudo. Agora você pode entender porque fizemos os furos na grade. Eles possuem essas amarras que fornecem suporte extra para o divisor dianteiro, porque gera muita força empurrando para baixo. Flexão? Oh. É ali que ficam as dicas sobre os carros. Agora toda a parte do aero do para-choque dianteiro está completa. Já está começando a aparecer um carro de corrida. Próximo passo, terminamos a parte da frente, agora é a de trás. Você achou essa asa maluca? Isso vai ficar ainda mais insano. Que vem a nova asa. Primeiro eu preciso remover as placas laterais antigas do spoiler. Depois retiro uma presilha em forma de C que prende a parte de fibra de carbono do spoiler, que na verdade é o sistema DRS, que abre e fecha quando você pressiona um botão no volante. Você deve deixá-lo aberto quando estiver em retas para reduzir o arrasto e depois fechadas ao fazer curvas para maior estabilidade. Mas esse será removido. Aba DRS antiga. Nova aba DRS. É literalmente do mesmo tamanho, eu acho, mas com um furo a mais. Menos arrasto, mais força. Menos arrasto, mais força. Eu acho que provavelmente é essa a opção que eles vão escolher, né? Eu acho que sim. Agora só precisamos encaixá-lo. Depois de instalarmos isso, temos as placas de extremidades maiores. Essas coisas são enormes. O DRS está ativado. A placa final está sendo instalada agora. Olha isso. Placa final enorme, tá pintada. Tá por baixo do verniz. Mantei. Essas placas laterais vão mudar completamente a aparência do carro. É quase como na Fórmula 1, mas aparentemente tudo isso tem um propósito. Mas descobriremos mais tarde. Eu acho que o tamanho não transparece na câmera. Mas, bem, aqui a função prevalece sobre a estética, mas ainda assim, na minha opinião, tem um visual bacana.
Esse é o original, assim como esse, mas para um carro de rua isso era enorme e até parece uma peça da Playboy, algo que você brincaria. Olha só isso. A parte inferior da asa é a mais sensível e é daí que vem a aerodinâmica. Assim impede que o ar sujo entre em fluxo com o ar limpo do... Tá. Olha pra trás aqui onde você tá. É apenas Meu Deus. Parece tão ridículo. Isso parece ridículo. Você inverte o processo, então vira apenas um... Mas não é só isso. Ainda temos mais peças aero para instalar. A barbatana de tubarão vai ser colocada. Originalmente projetados para carros LM, que possuem baixíssimo arrasto, que impede que eles capotem. Mas o que eles descobriram na verdade é que isso purifica o ar, então todos os filmes que vamos colocar no telhado canalizam o ar poluído para fora, passando pelo enorme difusor. E agora o que temos que fazer é encaixá-lo no carro e garantir que seja perfeitamente reto. O que você acha? É um pouco extremo, né? Quando você pensava que tínhamos parado na parte aérea, eis que surge mais. Lá vem ele. A Porsche já tinha alguns elementos aerodinâmicos no teto do GT3 RS, mas a Mantém adicionou mais. Todas essas aletras extras no teto servem para direcionar o ar quente que sai pela parte traseira do radiador, na parte frontal do carro, sobre o capô, até o teto, e as aletas servem para direcionar o fluxo do ar para longe da parte traseira do motor. E dois não eram bastante, então adicionaram mais. Após a instalação, a JZM remontou o restante do interior. Então podemos passar para a próxima etapa. 3 pontos para quem estiver assistindo e conseguir me dizer o que está faltando na área dessa roda dianteira. 3, 2, 1. E você? Acertou! Uma pinça de freio. Isso porque vamos fazer algumas modificações. Podemos melhorar a frenagem, embora ela seja muito boa e eu não consigo imaginar o que seja melhor do que isso. Mas aparentemente é possível. Então agora estamos removendo as pastilhas de freio padrão dessas pinças. Eu não sei bem o que torna as almofadas da Mantém melhores, mas elas parecem bem mais grossas, e me disseram que já estavam usadas. Então posso colocar esses pneus diretamente na pinça e depois acelerar ao máximo na pista sem problemas. Os fios que você vê conectando as pastilhas de freio são sensores de desgaste dos freios, e quando as pastilhas de freio se desgastam, os discos acabam tocando nos sensores, o que causa uma interrupção na fiação, o que por sua vez acende uma luz no painel indicando que você precisa trocar as pastilhas. Essa é a próxima parte atualizada, cabo traçado, como você pode ver, totalmente em aço. Diferente daquele de borracha, que se expande ao frear, o que não é bom. Isso deve ser uma melhoria. Isso é algo que eu esperava que a Porsche fizesse de fábrica, mas pelo menos estamos fazendo agora. As mangueiras de borracha padrão, elas tendem a expandir quando você pisa fundo no freio, o que proporciona aquela sensação esponjosa do pedal do freio, especialmente quando ele esquenta. E estamos substituindo pelas mangueiras traçadas de aço da Mountain Racing, que evitam a expansão quando você pisa no freio. Depois disso, faremos a troca de fluido de freio. Nesse momento eu estou usando o Mr. Push para injetar um novo fluido de freio e pressurizar os sistemas de freios. Em seguida eu vou dar a volta em cada canto, soltar os bicos de retenção das pinças de freios para deixar todo o ar sair do sistema até que fique apenas fluido de freio. E o trabalho está feito. Freios sangrados. Agora é hora do alinhamento. Então terá uma configuração mais agressiva, o que deverá representar uma diferença enorme entre o GT3 RS de série e esse GT3 RS. E os mecânicos conseguem fazer isso sem precisar levar o carro a uma oficina de alinhamento, porque todo o equipamento necessário para o alinhamento está dentro do veículo. Eu acho que vamos adicionar... Então adicionamos o peso do motorista ao fazer o balanceamento do peso das curvas. Sim. Então compramos 100 quilos para você. É, isso é bastante óbvio. Para alinhar o carro, a primeira coisa que os técnicos farão é conectar esse equipamento especializado. Isso não só vai indicar aos caras para onde as rodas estão apontando, como também vai pesar o carro. E não adianta montar tudo se não houver peso suficiente para o motorista. Então 75 kg vai para o banco do motorista e depois eles usam lasers para alinhar tudo. Uma coisa que é fundamental é manter o volante perfeitamente reto quando estiverem fazendo isso. Agora eles podem ver o quanto as rodas dianteiras estão convergentes ou divergentes. O pessoal vai ajustar o carro para que fique um pouco de convergência. Ao acelerar, as rodas tendem a escapar ligeiramente. Eles também podem ver qual é o grau de curvatura da carroceria. É aqui que as rodas se inclinam para dentro ou para fora. Agora estamos buscando uma cambagem negativa, porque ao contornar a curva, o carro se inclina sobre o seu pneu externo.
E se tivermos cambagem negativa e as rodas estiverem apontando para dentro, quando o peso da carroceria do carro rolar sobre esse pneu, isso dará ao pneu uma área de contato muito maior quando estivermos fazendo essas curvas. E nada disso adianta se o carro não estiver bem equilibrado. Por exemplo, se a parte traseira esquerda da suspensão estiver muito alta, isso colocará mais peso na parte dianteira direita da suspensão. Então o que o pessoal está procurando aqui é uma distribuição de peso completamente uniforme, de 50-50, e eles farão isso ajustando a altura de cada canto do carro. Assim que estiverem satisfeitos, eles apertam os parafusos, aplicam o torque especificado e podemos prosseguir. Enquanto fazem os ajustes finais, há também essa peça que vem incluída. Porque você deve ter reparado que na versão original a banheira está literalmente aberta. O que... Você quer deixar a superfície embaixo do carro mais lisa possível, como aprendemos naquele Revolta, simplesmente plano, completamente embaixo. A parte de baixo é quase plana, e você coloca isso e fica bem mais plano. O assoalho do carro foi projetado para funcionar como um aspirador de pó. Quanto mais rápido o ar passar por baixo do carro, mais ele será sugado para o chão, então torná-lo o mais suave possível fará com que seja muito mais estável em altas velocidades. Mas não para por aí. Difusor adicional. Olha o modelo original. Olha, que absurdo. Olha. Um difusor com fibra de carbono e aletas bem maiores para expelir o ar debaixo do carro o mais rápido possível. E também parece uma loucura. Olha isso, então, nós fizemos... Bom, a Elmania fez para que ficasse bem parecido com um Mantei. Mas agora eu realmente tenho um Mantei. E é assim que elas são instaladas, na verdade elas são encaixadas na fechadura central dessa forma e depois parafusadas. Então nesse momento, estamos usando 2 discos. Podemos remover o disco interno, mas isso serve, por enquanto, de novo. Tudo isso foi projetado para purificar o ar que entra na lateral do carro, né? Outra parte do sistema aero foi projetada para eliminar todo o ar turbulento que atinge a lateral do carro. Após instalarmos os discos de aero traseiros, passamos para as peças finais, que são apenas para fins de estilo. As soleiras de proteção GT3 RS que acendem são substituídas por soleiras Manten que também acendem. E são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Transformamos. Agora... eu acho que podemos mostrar tudo. Estamos aqui no circuito de Navarra, na Espanha. Que lugar perfeito para levar o GT3 RS pela primeira vez. Eu vou realmente dirigir isso de verdade. E olha só, o uniforme da Manten. Parece outro nível. Olha, não se trata exatamente de aparência, mas sim de praticidade. Tá muito bom. E trata-se de desempenho e praticidade. Eu espero que isso me dê vantagem nessa corrida. Mas... uma volta completa ao redor do carro, porque eu não sei o quanto vocês já viram ele, mas tem uma diferença enorme e perceptível entre esses discos do tamanho de pratos de jantar aqui embaixo e essa asa enorme. Em um determinado contexto, quando eu estiver parado numa autoestrada ou no trânsito, vai parecer absolutamente ridículo, mas... é a primeira vez que eu vou realmente dirigir esse carro e sentir a diferença entre o GT3 que reconstruímos e agora um 3RS Manten. Mas eu não consigo acreditar na aparência desse carro e será a primeira vez que realmente vamos poder testá-lo. Precisamos até mesmo sair da segunda marcha, nem sequer sairmos de lá, mas o carro foi enviado diretamente pra cá, então... acho que tá na hora de colocar isso em prática e darmos uma acelerada. Vamos fazer. Circuito Navarra, então. O lugar perfeito para testar o GT3 RS com toda a nova aerodinâmica. Repleta de curvas de alta velocidade com qualidade suficiente para a Fórmula 4. Mas logo descobriremos se isso é bom o suficiente para um piloto de Fórmula 1. Vamos testar esse Porsche. Meu Deus. Não me parece normal e o som do escapamento tá ensurdecedor. O carro estava funcionando perfeitamente. A aderência já tá ruim e estamos com os pneus frios. Nossa, a força G já é insana. E é pegado uma piada, não é? Meu Deus, gente, isso é muito divertido. Olha só, a última vez que eu estive aqui foi no Rolls Royce. Eu não sei aonde vai dar, ali tem uma espécie de chicane.
Meu Deus, perdemos um pouco de controle. Perdemos um pouco de aderência ali. Na nossa primeira volta aqui. Meu Deus, o sangue tá circulando. Mas é o momento perfeito pra gente tomar um iFood. E sim, por que não? Por que não? É a edição especial Match Armstrong iFood. Eu bebo isso aqui há anos. Eles fizeram uma edição especial de bebida pra mim. E eu bebo isso há muito tempo. Uma bebida perfeita pra substituir uma refeição. E mantém a saciedade até a próxima refeição. Então você bebe isso em vez de comer um fast food na hora do almoço. Então quando estamos no caminho certo e não tem lugares pra comer por perto, é o momento perfeito pra beber isso. Ok, eu tô prestes a ouvir o som do meu próprio carro pela primeira vez do lado de fora. Mas e se isso levantar uma arrancada na reta? Pisa fundo! Nossa! Mano do céu! Lembre-se, esses alimentos da iFood são ricos em fibras, proteínas, sem lactose, sem glúten e sem adição de açúcar. Nossa, isso chega a 9.000 RPM. Não restam muito desses. Esse é o sabor banana feliz. Existem muitos outros sabores pra escolher, mas a edição limitada tá disponível apenas no sabor banana feliz, o meu sabor favorito. Isso me dá literalmente arrepios. Ai, meu Deus. Bom, para adquirir um desses iFoods da edição limitada, você pode acessar o link da descrição aqui embaixo. Nesse momento também tá aparecendo um código de desconto na tela. E não restam muitos deles. Certo. Acho que a coisa vai ficar séria, eu preciso de um pouco de treino. E aqui vamos nós. O 3RS tá pronto. Eu tô pronto. Só precisamos de um carro para competir. E eu acho que eu tenho a solução perfeita. O GT3! Ele não é um piloto de Fórmula 1. Outro carro que reconstruímos no canal. E achamos que essa será uma corrida mais interessante entre os dois carros. O GT3RS e o GT3 possuem o mesmo motor e caixa de câmbio, com algumas diferenças. O GT3RS tem 15 cavalos de potência a mais, mas o GT3 tem 4 libras-pé de torque a mais. A aceleração de 0 a 100 km no Mazda 3RS é de 0,2 segundos mais rápidas do que no GT3, mas o GT3RS atinge uma velocidade máxima de 80 km superior. E claro, temos toda a aero, rodas mais largas e uma bitola mais larga no GT3. Mas meu pai não é conhecido por pilotar um carro de Fórmula 1, mas temos alguém que é. E ele tá aí. É o Mick Schumacher. Esse é Mick Schumacher, famoso por pilotar na Fórmula 1. Schumacher simplesmente fecha a porta com força. Ele já ganhou campeonatos de Fórmula 3 e campeonatos de Fórmula 2. Você está vendo o novo campeão. E não podemos esquecer do seu pai, o GOAT, Michael Schumacher. Dizem que o automobilismo tá no sangue e podemos confirmar que é verdade. A coisa tá séria, não seremos amigos agora. Vamos. Barreira rígida. Então você tem um GT3 rosa. Você tem... Eu acredito que você mesmo tem um GT3 RS, mas nunca dirigiu um GT3 antes. Não, Ok. eu não tenho. E é a primeira vez um carro com volante à direita, então... Ele já mostrou desculpas. Isso faz muita desculpas. diferença. Ok. Então, temos alguns testes que queremos fazer realmente antes de ir pra pistas e competirmos um contra os outros. Uma delas será uma corrida de arrancada, mas eu acho que devemos deixá-lo na pista primeiro. Acho que o ideal é dar mínimo de voltas possível. Não queremos dar muito tempo pra ele aquecer, principalmente porque ele nunca dirigiu um carro desses antes. Seria bom dar pelo menos uma ou duas voltas? Um ou dois, tá bom. Entramos direto no mundo de arrancadas. Vamos lá então. GT3 contra GT3 RS. Essa provavelmente vai ser a única chance que eu vou ter de vencer o Mick. Bem-vindos ao que, como o Matt diria, acampamento do Tony. E já tem coisas atrapalhando, olha. 3, 2, 1, já! Ai, eu tenho vantagem! Eu tenho vantagem sobre o GT3! Ah, tá perto, tá perto, tá perto! Foi muito mais perto do que eu imaginava. GT3 RS! Acabei de vencer o Mick Schumacher. Naturalmente, o Mick não ficou nada contente com isso. A questão é, assim como os pilotos de Fórmula 1 não gostam de perder, é por isso que eles conseguem fazer o que fazem. Basta derrotar um, eu acabei de vencer um piloto de Fórmula 1. Acho que vamos fazer de novo. O que você acha?
Não foi um bom começo. Deixei uma marca considerável na frente dali. Ah, sim, você... Olha só. Segunda rodada. Tá, vamos lá. Olha isso, táticas de Fórmula 1. Ele quer trocar de lado pra ter um lado limpo. Por que vocês estão do lado oposto dessa vez? E agora esse lado tá mais limpo. É isso mesmo? Você acha que é o melhor lado? Vamos ver. Tá, vamos ver. Me dá as melhores chances. Ok, gostei. 3, 2, 1, vai! O GT3 RS é muito melhor. O Mickey teve muita patinagem da roda. Ai! Meu Deus, o Mickey fez isso mesmo. Acho que é porque o Mickey ficou patinando. Sim, ele Quando vai. ele decolou. Ele vai tentar Deixa começar. pra lá. Foi por pouco naquela hora. A fumaça da traseira do GT3 e as rodas girando é insano. Acho que aquele era mais longo. Aquilo foi... Você tava literalmente soltando muita fumaça atrás. Você acha que consegue vencê-lo ou não? Sinceramente, eu acho que se fizermos uma largada lançada na Certo. reta, acho que sim, porque a linha reta é muito mais rápida. Uma corrida em movimento. Ele quer muito ganhar. Ele quer muito ganhar. Vamos lá, corrida em movimento a partir dessa linha vermelha. Mickey acha que vai ganhar essa. Ele me colocou numa corrida de obstáculos. Ele tinha que ganhar uma, né? Ele tinha que ganhar uma. Não dá pra pegar isso. Tá satisfeito com isso? Mas eu saí mais cedo que você. E você devia tomar outro. Mais um? Eu só quero mais um. Vocês dois vão ficar assim até ganharem. É isso que tá fazendo. Vamos, GT3! RS! O GT3 simplesmente arrasa numa velocidade em linha reta. Ele tá incrivelmente perto, incrivelmente perto. Matt teve uma largada melhor, mas eu ainda acho que o GT3 é mais rápido. E o Mickey usando isso vai ser muito rápido com um GT3. Podíamos ficar o dia todo. Nós dois somos igualmente competitivos. Foi muito divertido simplesmente correr contra o Mickey em arrancadas. Mas agora, vamos descobrir se o 3RS com o que te mantém é realmente rápido na pista. O GT3 é mais rápido em linha reta, o GT3RS é melhor na arrancada, e eu geralmente mais rápido no geral. Sabe do que eu tô com medo também? Ele acabou de me perguntar pouco antes de começarmos a dar volta se precisa dos pneus pra dirigir até em casa. Sim, temos. Sessões de 15 minutos? Sessões de 15 minutos serão suficientes pra você? Fazer o quê? Volta rápida. Só preciso de uma. Ai, meu Deus. Vai ser divertido. Tipo, uma volta de qualificação em movimento, mais ou menos. Então você sai, dá uma volta de reconhecimento, uma volta, e depois termina de volta de retorno. Então é literalmente tudo em uma única volta. Apenas uma volta. Acho que é mesmo Fórmula 1, né? Então simplesmente fora da volta, empurrando a volta, entrando na volta. Eu acho que ele tá jogando o próprio jogo contigo. Eu sei. Ele nasceu literalmente na pista de corrida. Vamos deixar você dar sua volta. Eu não saberia seu tempo de volta. Eu acho justo, né? Acho que você devia ir primeiro. Meu Deus, ele tá querendo todas as regras. É o meu vídeo. Fizemos o Mickey primeiro. É inacreditável se quer poder fazer isso. Isso nunca teria acontecido se não fosse por todos vocês. Muito obrigado por se inscrever. Vamos lá. É um passeio numa segunda. Você tem plena confiança nisso, não tem? Tipo, o carro é bem rápido, com um pacote mantém, então vamos ver. Só bora. Nada sobre a direção do Matt, no entanto, ele não é... Ele fez um bom trabalho, eu gostei muito da volta que eu dei com ele. Ok. Então, veremos, vamos ver o que acontece. De qualquer jeito, o que importa é a corrida. É verdade, sim. E é aí que entra a pressão. Talvez você seja melhor nisso. Tá pronto? Né? Boa sorte.
Então ele vai dar uma volta de aquecimento, aquecer os pneus, fazer uma volta de teste. É como uma sessão de qualificação da Fórmula 1. Então tudo depende de mim pra não cometer erro. Ele tá acostumado com essa pressão, é por isso que ele chega no topo do topo dos pilotos, porque tá acostumado a lidar com a pressão de pessoas como eu. Então o Mick sai para sua volta de aquecimento, se certificando que tá tudo bem, se acostumando com a pista, aquecendo os pneus e se preparando. Temos um cronômetro de voltas Race Logic no carro, a maneira mais precisa de registrar tempos de volta. Mas também vai ter duas pessoas gravando do lado de fora com o celular. Vamos lá. Ele vai levantar o pé na primeira curva, é isso que eu quero saber. Então aqui tá ele na sua volta oficial, entrando na primeira curva com uma velocidade insana, mas eu acho que ele deu um leve torque nos freios. Ele então entrou na curva 2 em tanta velocidade que o carro ficou completamente fora de controle, ao ponto de quase necessário fazer uma correção de direção para sair da curva. Que momento emocionante. Na saída da curva 2 ele se saiu bem. São curvas rápidas onde grande parte da força entra em ação. Mas o carro parecia bem posicionado ali. Depois de descer, você sobe de novo numa espécie de zona de compressão, que é uma curva dupla para a esquerda. É possível ver o quanto o Mick precisa fazer para virar o volante. A traseira do GT3 está muito instável e o Mick precisa corrigir isso a cada segundo. Em seguida, a pista desce de novo até uma curva suave de 90 graus à direita, antes de chegar a uma longa reta onde precisa realmente acelerar o GT3 ao máximo. Parece bom. Linha reta. Já ouviu algum ruído de cascalho? Após a reta, o piloto freia bruscamente para entrar na curva à direita, aproveitando ao máximo o ângulo. De novo, você pode ver o quanto ele precisa movimentar o volante aqui, mantendo o pé firme no chão para essa curva à direita, e depois vem outra curva dupla à esquerda no novo circuito. Pisa forte no freio, meio que erra a primeira curva e depois raspou na segunda. De novo ficando bem solto na saída. A pista agora tá prestes a descer depois de uma chicane onde ele usa toda a zebra do lado direito, que realmente destabiliza o carro novamente. O esforço necessário para manter esse carro em linha reta é insano. Eu acho que os pneus estão superaquecendo mesmo. Em seguida, para uma curva fechada mais lenta da pista, saindo dela e chegando à curva final. Ai meu Deus, tá nervoso Sim, agora? eu sou muito ruim nisso. A última curva é realmente complicada, é uma curva ascendente para a direita. Você precisa usar muito bem o freio, porque a ladeira te faz diminuir a velocidade. De novo, olha todas as fechaduras opostas para sair dela. E finalmente, cruzou a linha de chegada. Cruzou a linha de chegada o Mick Schumacher. Tempo de qualificação definido. Eu não faço ideia o tempo que ele acabou para terminar. Você vai saber, ele vai saber, mas não vai saber o que eu tô prestes a programar. Mas houve muitos gritinhos ali, não houve? Muitos pneus cantando. Ai, eu preciso de um jeito nervoso. Não foi a volta mais limpa de todas. Ouvimos alguns barulhos. Tipo, sabe, na curva 1, eu não esperava que tivesse muita aderência, mas na verdade não tinha nenhuma. E eu tava perto da curva 1, e eu achei que eu entrei um pouco mais devagar do que eu normalmente faria. Sim? Depois do que eu fiz, você sabe, com a volta do passageiro. Sim? Mas aí, de repente, na curva 2, a situação ficou insustentável, eu não consegui controlá-la, então eu fiquei seguindo em frente. Deus. Aí de um lado pro outro, então eu ficava tipo, ok, em algum momento eu tenho que pegar Vai ser isso, então eu interessante consegui. de assistir. Então eu saía e voltava na próxima curva e saía de novo e de novo. É uma situação complicada, mas espero que tenhamos mais downforce e eu não tenho esse problema. Não sei se você vai ter pneu suficiente mais tarde. Se eu continuar dirigindo assim... Agora depende de mim. O número de horas de uso do cartão SIM chegou a esse ponto. O Matt tá fora no momento. Quais os palpites? Ele vai se dar mal. Acho que ele não tem a menor chance. Charlie, o que você acha? Eu não faço ideia. Mas não vai acabar bem pra ele. Pro Matt ou pro Mick? Matt. Diria que foi um dia ruim no escritório. O que o Mick não sabe é que eu passei horas no simulador em casa, tentando me acostumar com a pista. Os pontos de frenagem e o comportamento do carro. Se isso me ajuda nessa volta, eu não sei. Quão longe você acha que ele vai, sendo sincero? Não tanto, eu acho que ele pensa que vai ser. Então... Tem certeza? Você acha que ele vai ficar assim por uns 2 ou 3 segundos? Acho que é mais que isso. Você? 6 segundos? 6. Eu acho que tá entre 5 ou 10. Eu acho que tá bom.
me acomodando na volta da saída. Vamos ver como vai ser. Então vamos lá, na volta que antecede a primeira curva. No simulador eu consigo fazer essa curva apenas aliviando o pé, mas dessa vez eu não tive coragem, eu tive que dar uma leve freada. Ou podemos também alcançar um avanço. Ele tá quebrando a regra. Mas ao entrar muito mais devagar eu consegui ter uma boa linha de saída. Mas isso foi bem legal. Sem sobreviragem. A força G que acabei de experimentar é insana. Agora estamos descendo pela zona de compressão antes de subir de novo na curva dupla à esquerda. Tô tentando não tirar o pé do acelerador aqui, porque se eu fizer isso, o carro vai entrar em sobreviragem. E na redução da marcha, eu vou precisar fazer uma pequena correção, mas nada comparado ao que o Mick teve que fazer no GT3. Essa deve ser sua maior conquista no mundo dos carros. Quer dizer, eu acho que ganhar um campeonato sempre vale a pena. O motorista tá sempre sonhando com isso. Então eu tive a oportunidade de vencer campeonatos da F3 e F2. Então, obviamente, isso me promoveu pra Fórmula 1. Agora, seguindo ladeira abaixo em direção à curva de 90 graus à direita. De novo, muita pouca sobreviragem, eu tô muito preciso e controlado. DRS aberto. Vamos, 3DRS! Abriu o DRS, a resistência do ar em linha reta é menor e eu preciso atingir quase 210 km por hora antes de precisar pisar no freio. Considerar tudo isso como um todo foi obviamente incrível e levar essa experiência pra Fórmula 1 foi ainda melhor. E você diria que vencer hoje superaria tudo isso? Após a longa reta, há uma curva à direita e agora eu posso realmente usar a força descendente. Uau! Estamos entrando agora na curva mais complicada da pista, uma grande curva dupla para a esquerda. Contorno um pouco a curva e uso um pouco de subviragem para reduzir a velocidade. E olha a comparação com o GT3. Sem sobreviragem na saída. Consegui abrir o volante e o carro ficou muito mais estável. Sacrifiquei um pouco de velocidade na entrada da curva em S para conseguir uma saída muito melhor. Mas eu realmente conseguia sentir a aderência e a força desse carro. Eu tenho a impressão que a situação pode piorar ainda mais nas últimas curvas. Vamos, 3RS! Aqui tá ele, aqui vem ele. Subindo a ladeira, na última curva, cometi um pequeno erro. Eu raspei no meio-fio e depois abri muita trajetória, mas eu tive que me comprometer tanto com a manobra que eu esqueci de acionar o DRS. Você tem tempo de volta? É, mas você tem que esperar pra ver. Uou! Eu não sei, talvez tenha sido rápido. Talvez tenha sido lento. Eu esqueci de ativar o DRS na última reta. Eu não sei o quanto isso vai importar. Eu senti que eu fiz uma volta bem limpa. A última curva tinha um pouco de corda, mas pareceu bem limpa. Vai ser interessante ver. Mas que experiência, sem dúvida. Não poderia estar mais grato por isso. Eu tô me divertindo muito. Como se sente depois disso? Quer dizer, eu acho que ele fez um bom trabalho, mas houve alguns ajustes que eu precisei fazer, então eu acho que vai ser bem próximo do esperado, eu acho. Vamos descobrir o tempo de volta? Eu tô ansioso. Então você saiu da pista na última curva? É sim, você falou que os limites da pista não era problema. Foi uma sensação boa, até que boa. Eu me senti lento. Eu realmente, as minhas bolas desintegraram naquela primeira curva. Eu diminui a velocidade mais do que o necessário, mas foi uma sensação legal, embora ao mesmo tempo também lenta. No fim, tudo se resume em tempo de volta. Valeu a pena tudo? Você quer que eu anuncie o vencedor ou o perdedor? Você pode dizer quem é mais rápido ou mais lento? Então vamos avaliar o tempo. Ok. Então posso anunciar, que o vencedor foi Matt por... Não. 2 tempos. Não! É. Sem chance. Tínhamos telefones, tínhamos cronômetro profissional e você foi 2 tempos mais rápido. Será que esse carro é muito mais rápido? É só impressão minha. Você pode muito bem revisar isso. Então o tempo do Mick no GT3 foi de 159,8 e o meu 159,6. Acredita que foi por tão pouco? Se prepara para exibir um ar de superioridade. Sério? 2 vezes mais rápido para você que possa comprar velocidade, senhoras e senhores. Você pode pagar para ganhar. Parece mesmo que tudo que fizemos nesse carro valeu a pena. O kit da Manten e o fato do GT3 RS ser um carro mais rápido de qualquer maneira. Mas ainda não acredito que foi por tão pouco. Mas o Mick não gostou nada disso. Você tinha 159,6 e Mick tinha 159,8.
Agora era a hora da vingança. Certo. Faltam 159,6 e... acabou de começar a chover forte. Descobriremos. Algum problema? Não quero limitar o seu tempo de volta. Você não vai achar que resolvemos isso, mas não tem jeito, eu ainda não consigo acreditar. Ainda não consigo acreditar, mas agora isso vai fazer toda a diferença. E vai começar a chover, então eu espero que o Mickey consiga fazer uma volta limpa. Agora vamos ver, no mesmo carro, que tempo o Mickey consegue fazer. Lá vai ele. Depois de tudo que passamos, planejamos correr junto com os carros. Mas o Mickey queria dar uma volta com o GT3 RS antes que chovesse, pra ver o quanto ele era realmente mais rápido. Não é afa. Não é afa. Mesmo estando num carro visivelmente mais rápido, ele tá dirigindo com muita garra. E olha isso, direto na curva 1, sem aliviar o acelerador. Entrada a 232 km por hora. Meu Deus, ele não quebrou. Ele não quebrou. É um psicopata. Ele disse que ia fazer isso. Ele tava pilotando, como se o campeonato tivesse em jogo. E olha como o 3RS era muito mais preciso nas curvas, mesmo com uma pista ligeiramente úmida. Chega de sobreviragem. Ah, tá começando a chegar, ele precisa mesmo marcar o tempo de volta agora. Eu quero saber sim, eu quero saber agora. Mas espera, antes de mostrar o tempo de volta misto, tínhamos uma corrida pra fazer. Vamos lá. A corrida. Mas pra ficar mais interessante, tá chovendo. É, mas o Mickey já tem experiências em volta na chuva. É, e eu também acho que a última vez que o Matt dirigiu um carro com tração traseira na chuva foi a sua Lamborghini Gallardo que acabou dentro da vala. É, ele tava dirigindo apenas 30 milhas por hora. A batalha dos carros GT. Agora vamos resolver isso de verdade. Quem é realmente o motorista mais rápido? Ah, isso não é bom, porque esses pneus são melhores em piso molhado do que os meus. Tá bastante úmido agora, mas eu acho que o Matt parece cauteloso. E eu também. E lá vamos nós. Consegui uma largada melhor de novo no GT3 RS. A aderência à estrada é muito melhor, mas tentei fechar a linha interna, o que significou sacrificar minha trajetória na segunda curva, abrindo pro lado. Voltando para o interior por um segundo, é fantástico! Armstrong é forçado a jogar aberto na lateral. Esses dois lado a lado nessa pista. O que significava que agora eu tava atrás do Schumacher. Palavras que eu nunca pensei que sairiam da minha boca. Ele se colocou na minha frente. Mas posso ficar com ele? Eu tenho certeza que o GT3 RS consegue fazer as curvas mais rápido. O tapete deve estar muito quente. Mas o Matt foi atrás dele. Foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. Perseguir um piloto de Fórmula 1. Não é tão ruim assim. É, foi feito corretamente. E agora, rumo à reta final. E a linha de chegada. Mas é isso aí. Um piloto de Fórmula 1 é mais rápido em um GT3 do que num GT3 RS. Parabéns ao Mickey. Essa foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Mas independente do resultado, que experiência incrível que eu acabei de ter. Sem falar em conhecer o Mickey, mas compartilhar a pista com ele e vê-lo pilotar os dois carros que reconstruímos foi incrível. E independentemente da sua origem, ele continua sendo um apaixonado por carros e carros como todos nós. Uau! Ele também criou um canal no YouTube para que você possa ver o lado dele do dia a dia. E já tem o nome dele, tá? A Copa Carreira Acidentada. Mas espera, precisamos ver o tempo de volta dele no GT3 RS. Meu Deus! Qual o tempo? 3 segundos. 3 segundos mais rápido. É, olha isso. 156,2 nos dois. Meu Deus. Vai ser mais rápido também. Isso... Acho que ele vai tentar de novo e vai ser mais rápido. Ai, meu Deus. Foi divertido. Que vídeo incrível.
Essa foi inesquecível. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dá like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Não seria um dia de pista sem um match na brita, né? Não. Você é tipo a garota do grid. Vai em frente. Like a drug that I just can't deny.